Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua segunda-feira. Amigos, eu peço atenção neste vídeo. A semana mal começou, vai ser uma semana quente, polêmica e agitada aí nos bastidores do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre os principais assuntos que ganharam ênfase no noticiário esportivo do Vasco. Iremos abordar aqui a Liga Brasileira de Free Fire. Ontem acabou mais uma rodada. Vamos abrir espaço aqui para expor qual colocação o Vasco da Gama ficou. Iremos falar aqui sobre o campeonato estadual. O Vasco venceu o Audax, vitória magra. O Vasco agora tem 3 decisões pela frente. A gente vai explicar quais são essas decisões. Meus amigos, uma semana muito agitada aí na política do Vasco da Gama. Esta semana, Luiz Roberto Levenciano e Júlio Brandt estarão frente a frente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar muito sobre a AGE e coloquem atenção. Saiu uma notícia agora, na parte da manhã, que o Jorge Salgado teria feito um pré-acordo com um grupo que é dono do Génova, a 77 Partners, e o Salgado teria vendido aí a SAF do Vasco da Gama. O Vasco, notícia que chega aí dos bastidores, foi vendido neste final de semana. Então a gente vai falar muito sobre essa situação para lá de polêmica. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos falar aqui sobre a Liga Brasileira de Free Fire, que é um esporte muito rentável. O Vasco ontem concluiu mais uma rodada, se manteve aí na segunda colocação. O Vasco está apenas atrás aí da equipe do Fluxo. Como tem muitos jovens aí, os adolescentes que gostam, que acompanham, a gente faz esse registro. O Vasco tem 364 pontos e o Fluxo tem 386 pontos. Que possa dar retorno aí para o Vasco da Gama, visibilidade com relação a patrocinadores aí, sorte aí para nossa equipe de Free Fire. Bom, o Vasco ontem jogou contra o Audax, uma vitória muito magra. O Vasco venceu por 1-0, gol do Raniel, e o Vasco sentiu muito, né, gente, a falta do Nenê, do Juninho, do Bruno Nazário. Atuou com meio campo aí totalmente reserva e infelizmente, né, Matias Galarza e MT ficaram devendo mais uma vez. Luiz Cangá teve uma atuação muito pífia, foi substituído no intervalo. No entanto, há que se destacar aí principalmente, né, as atuações de Thiago Rodrigues, Gabriel Peck e o Raniel aí, que tem sido um exemplo de humildade, certo? O cara chegou aí no Vasco da Gama sob uma desconfiança danada e simplesmente está dando conta do recado. Fez mais um gol ontem, né? Agora o Vasco deixa para trás esse jogo contra o Audax. A gente pensa no clássico contra o Fluminense. O Vasco volta a campo aí às 17 horas no sábado. E agora são 3 decisões pela frente. Fluminense pelo campeonato estadual, a estreia na Copa do Brasil contra a Ferroviária e o jogo contra o Flamengo no campeonato estadual.
O Zé Ricardo vai ter 6 dias aí para poder trabalhar livres, né? Onde ele vai poder contar aí com a recuperação do Yuri Lara e do Vitinho e registrar aí no vídeo Luiz Henrique e o Quinteiro. Inclusive o Quinteiro será apresentado aí amanhã, terça-feira. Bem, meus amigos, sobre a situação aí na justiça. Amanhã, Júlio Brandt e Luiz Roberto Levenciano estarão frente a frente aí nos tribunais. Isto porque o Júlio Brandt processou o Levenciano, o segundo matéria do Anselmo Góes, colunista do Globo. O Levenciano teria dito durante a campanha que não poderia se unir com gente que ele não sabia a procedência. Por conta disso, né, um desempregado aí, o seu Júlio Brandt, processou o Levenciano para arrumar algum, ou para tentar. E é o seguinte, rapaziada, sobre a situação da AGE. A gente está vivendo um momento muito delicado aí na história do Vasco da Gama. Sábado a gente teve aí a coleta de assinatura, certo? Conseguimos capitalizar mais assinaturas. Dia 5 está confirmadíssima essa manifestação para a gente se manifestar contra a SAF e para promover aí a destituição do Jorge Salgado como presidente do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, sai nessa manhã, tá? Aquela situação que a gente já tinha dito aqui para vocês. O Vasco, sem que passasse pelo Conselho Deliberativo, por intermédio do Jorge Salgado, segundo matéria aí do Globo, o Vasco vendeu a sua SAF. Eu vou ler aqui a matéria para vocês. Esse acordo foi fechado no final de semana lá em Miami. O grupo 777 Partners teria fechado um acordo de 1 bilhão e 700 milhões para comprar essa SAF. Então vamos explicar aqui para o torcedor do Vasco como que foi, certo? A SAF vai ser comprada aí por 700 milhões, certo? O Vasco vai vender 70% dessa SAF, segundo essa matéria, certo? E a SAF do Vasco estava avaliado aí em 1 bilhão de reais. Vai ser vendido por 700 milhões e o grupo, né, da 77 Partners, ela vai assumir aí a dívida do clube aí de 700 milhões. Segundo saiu nessa matéria, certo? A gente sabe aí que esses jornalistas estão fazendo de tudo para vender o Vasco da Gama. Eu não sei qual o interesse deles, não sei se algum deles vai receber comissão, mas é o seguinte, eles estão forçando a barra aí. Então isso é muito grave. O Jorge Salgado teria fechado o acordo neste final de semana e o Vasco aí teria um pré-contrato para virar SAF. Isso não passou pelo Conselho Deliberativo, né? Não passou aí pela AGE e estão roubando o Vasco da Gama. O Vasco não tem preço, né? Esses valores aí não serão injetados no Vasco da Gama de forma imediata, isso é a longo prazo. Então é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado porque estão nos roubando. Vão levar os nossos 2 CTs, né? São Januário também pode entrar para essa história aí e vamos ver como que isso vai ficar. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Obrigado pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!